Em grande expediente, vereador Patrick Cavalcante propõe medidas rígidas contra descartes em terrenos baldios. O objetivo é evitar o surgimento de criadouros para o mosquito Aedes aegypti. A multa para o proprietário que não fizer essa manutenção é de R$ 300 a R$ 1.500, podendo então dobrá-la, caso ele for reincidente. Senado analisa a alternativa para a redução da maioridade penal. Veja como o assunto repercutiu na Câmara de Vereadores. Acredito que não é o motivo e não é o que vai fazer esta ressocialização, essa permanência mais longa. O que interessa é o crime que foi cometido. E essa pessoa, sim, ela tem que ser punida pelo crime que ela cometeu. Cabe ao juiz sentenciar se é até 28 ou menos de que isso aí. Estas e outras informações agora no canal da comunidade. Boa noite. O vereador Patrick Cavalcante foi o segundo orador do grande expediente no ano. O democrata falou sobre um novo projeto que propõe medidas rígidas contra descartes em terrenos baldios. O objetivo é evitar o surgimento de criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Para demonstrar a necessidade da legislação, o vereador fez uma visita em alguns bairros. Ele esteve no Boqueirão, na Veracruz e também no São José. Nas diferentes regiões foi constatado o mesmo problema: descarte de lixo em terrenos baldios e vários pontos de água parada. Justamente por isso, Patrick Cavalcante apresentou um projeto com medidas rígidas para as áreas particulares e assim evitar a proliferação de insetos e animais. Nós temos avaliado e tenho trabalhado arduamente quanto à questão dos terrenos baldios no município de Passo Fundo. Passo Fundo cresce, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento. Mesmo com a crise, a gente vê a especulação imobiliária crescendo em Passo Fundo. Só que esses proprietários adquirem os terrenos, não fazem a manutenção dos terrenos, que acabam então criando mato. Na criação do mato, as pessoas acham que por ser um terreno baldio e ter um mato ali, ele vira um depósito de lixo, que acabam jogando os lixos. Esses lixos que são pneus, garrafas PETs, vasos, acabam tendo água, essa água fica parada e que são então aconchegantes, nesse é o termo de dizer, esses logradouros, para que o mosquito Aedes aegypti possa colocar ali suas larvas, seus ovos, e aí proliferar então o mosquito da dengue. No bairro São José, Dona Ivanir comunicou o proprietário deste terreno sobre o excesso de lixo. Ele nem estava sabendo do que estava acontecendo. Aí eu liguei para eles que tinha muito lixo e devido a esse mosquito aí que tá ajudando o pessoal, nós temos que tomar uma providência. Não só eu, a cidade inteira, comunidade inteira. Aí ele disse que vinha, mas até o momento ele não veio. Como nada foi feito, os vizinhos tiveram a iniciativa de realizar um mutirão para a limpeza do local. Nós encontramos pneus, TV velha, videocassete, tem janelas, garrafa PET, garrafa de vidro e pote. Tem pote de tudo que é tipo aí. O que a gente conseguiu tirar, a gente tirou, Tudo com água acumulada? Tudo tinha água dentro. E tinha até bichinhos. Só que a gente jogou fora, a gente virou as garrafas para levar até ali no barranco, No Boqueirão, este comerciante relatou a falta de respeito da população. Além de proliferar insetos, cobra, rato, acaba voltando para eles mesmos, que isso aqui tem depósito de larva, depósito de um monte de coisa. E a pessoa não se conscientiza, vem aqui, larga o lixo, vai embora, faz a limpeza na casa deles, traz para cá, parece que uma cultura que existe, que terreno baldio é sinônimo de depósito de lixo. Outro terreno, agora no bairro Veracruz, foi citado como exemplo pelo vereador Patrick Cavalcante. Aqui, uma caixa d'água desativada está trazendo insegurança à comunidade. Aquele terreno da antiga Madeira Benvenhor é um problema constante para o município de Passo Fundo. A gente vem acompanhando juntamente com a Associação de Moradores do bairro Veracruz, e ali tem uma caixa d'água que está inativa, que está abandonada. Ela não tem escada para que possamos subir lá, ou que os agentes possam subir lá e fazer uma verificação. Vamos precisar de uma parceria do Corpo de Bombeiros para poder ir até lá e fazer, então, uma verificação
se lá dentro daquela caixa tem água parada. Se tiver água parada, então tem que ser higienizada, né? Ser feito a limpeza dela para que esse mosquito não vingue. O projeto de lei do Democrata quer mudar esta realidade. A nova lei pretende facilitar o acesso dos agentes de saúde para a fiscalização dos imóveis. Nós temos, como esta casa, achar mecanismos e meios de inibir isso. Então, o que nós estamos fazendo nessa lei? Dando uma autorização aos agentes de endemias, né, de poder ingressar nesses terrenos que são baldios e também, através de uma autorização que esta casa dará ao Executivo, que possam também, nos terrenos fechados ou as casas que não permitam ou que não permitam a entrada desses agentes, que possam então fazer após uma legislação, uma notificação. O que nós temos que fazer nesse momento? É unir todos os esforços para combater esta praga que é o mosquito da dengue. Nos pontos visitados pela equipe de reportagem da TV Câmara, ficou evidente a necessidade de todos evitarem a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Eu me preocupo, não só com a minha família, mas com todos os vizinhos. A gente tem bastante criança aqui na Redondeza. Daqui a pouco começa as aulas também, se Deus quiser, em abril, né? Então a gente se preocupa, que é bastante criança. Os adultos também, lógico, mas a gente teme mais com as crianças, né? As pessoas têm que se conscientizar que isso é ruim para eles, é ruim para nós, é ruim para todo mundo. O que teria que haver num terreno assim baldio? A pessoa fazer uma calçada, fazer um muro, pelo menos para inibir a ação. Já que um não faz a parte dele, o outro tenta fazer para conseguir inibir a ação das pessoas que não têm consciência, né? Ainda de acordo com o parlamentar, o proprietário que descumprir a legislação será punido. A multa para o proprietário que não fizer essa manutenção é de R$300 a R$1.500, podendo então dobrá-la, né, caso ele for reincidente. O que nós temos que ter? Os terrenos limpos. O terreno sendo limpo, com certeza as pessoas não estarão jogando lixo nesses terrenos. Além da segurança pública, né, que nós temos terrenos baldios, como a imagem pode mostrar, com mais de 1,5 m, 2 metros de altura. Ali qualquer bandido marginal pode se esconder ali, trazendo um perigo a toda a sociedade passofundense. E o último ano da 16ª legislatura promete intensos debates. Na plenária de ontem, por exemplo, o vereador Sidney Ávila afirmou que pretende investigar o Carnaval de Passo Fundo. O pedetista quer instaurar uma CPI. E eu vou propor, colegas vereadores, uma CPI para investigar esse contrato assinado por essa administração que mentiu para a população de Passo Fundo através dos órgãos de imprensa, que iria economizar, vereador Isamar, R$400 mil, que não iria repassar dinheiro para as escolas de samba e que iria economizar esse recurso para comprar ar-condicionado para as escolas. A maior falácia que eu já vi, a maior mentira aplicada à população de Passo Fundo, porque está aqui, assinado pelo prefeito Luciano Azevedo, um contrato aonde o município de Passo Fundo investe R$525.865. Mais de R$500 mil, senhores e senhoras. E há uma diferença, há um rombo de mais de R$600 mil entre o que foi capturado com a venda dos camarotes e o que foi repassado pelas escolas de samba, para as escolas de samba através do CDL, e o que foi, na verdade, investido para que o Carnaval de 2015 fosse realizado em Passo Fundo. Assista a este e outros discursos na reapresentação da plenária de segunda-feira, que será exibida logo após o Jornal da Câmara. Agora a gente faz um intervalo e retorna com os vereadores Alberi Grando e Cláudia Furlanito, debatendo uma alternativa para a redução da maioridade penal. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser.
Vicky, Thor e Nico vivem no Primaves há mais de 5 anos. Aqui, em meio a outros de sua espécie, eles reencontraram um pouco de suas raízes. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Estão abertas as inscrições para mais um processo seletivo de residência médica na Universidade Federal Fronteira Sul. Estão sendo oferecidas 33 vagas em 2 hospitais de Passo Fundo e 1 de Carazinho. A documentação necessária e outras informações estão disponíveis no site que está aparecendo no vídeo. O cadastro deve ser feito até a próxima sexta-feira. Pode ser votado amanhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, como alternativa para a redução da maioridade penal. O texto quer ampliar em 6 anos o prazo máximo de internação do menor infrator e impedir a liberação aos 21 anos do adolescente que tiver cometido crime hediondo ou contra a vida. Veja como este assunto repercutiu aqui na Câmara de Vereadores. Isso mesmo, Paula. Tudo indica que a proposta será aprovada pela comissão, já que a senadora Ana Amélia Lemos emitiu parecer favorável à aprovação do texto. A ideia é aumentar em 10 anos o prazo de internação dos jovens, que poderão ficar presos até os 28 anos de idade. Sobre este assunto, então, eu converso com a vereadora Cláudia Fulaneto e com o também vereador Alberi Grando. Vereadora Cláudia, no Brasil nós não tivemos então a redução da maioridade penal. A senhora acredita que isso é uma forma de se chegar a este resultado? Então, eu acredito de fato que a ideia é reduzir, sim, a maioridade penal, mas com uma nova roupagem, não é? Porque existe muitas coisas ainda a ser feita em relação às nossas crianças e aos nossos adolescentes que nós precisamos trabalhar antes disso. Então, eu desde sempre fui contrária a essa redução, porque não podemos fazer uma legislação baseada em 1%, né, na minoria. Hoje é comprovado, pesquisas mostram que crimes são cometidos por 1% de adolescentes. Então, a gente não pode trazer essa reclusão. E aí tem esse novo texto que prorroga um pouquinho esse prazo. Mas tanto o nosso sistema carcerário como as fundações que recebem esses jovens, elas precisam de toda uma reestruturação para poder também permanecer com este tempo, porque acredito que não é o motivo e não é o que vai fazer esta ressocialização, essa permanência mais longa. Vereadora Alberi Grando, o senhor acredita que é importante fazer algumas alterações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que já é bastante antigo. Na sua opinião, isso vai prejudicar a ressocialização destes jovens? Não, não vejo que prejudique, até porque o que está se estudando, trabalhando, é até 28, vai depender da sentença do juiz. Então, não quer dizer que tem, mas eu acho importante até porque se trata de crimes hediondos. Então, essas pessoas que estão cometendo esses crimes, e aí eu puxo um pouquinho a questão da maioridade, eu acho que o mais importante não é se tem 15, 12, 17 anos. O que interessa é o crime que foi cometido. E essa pessoa, sim, ela tem que ser punida pelo crime que ela cometeu. Cabe ao juiz sentenciar se é até 28 ou menos de que isso aí. Mas eu penso que não vai atrapalhar. Já se disse que se faz uma boa sociedade, se ressocializa as pessoas com boas escolas e bons presídios. E nós, infelizmente, e é isso aí a justificativa muitas vezes não querer diminuir a maioridade ou não querer alongar mais esse tempo que fica detido o nosso adolescente,
que é porque não tem bons presídios, e eu concordo plenamente. Eu acho que se nós tivéssemos bons presídios, ele teria mais chance de ser bem ressocializado. Mas não é a questão de o juiz ter o direito, digamos assim, de dar um tempo mais que ele fique detido, de que vai atrapalhar a socialização desse nosso criminoso. Olha o que eu estou dizendo, nós estamos falando de crimes mesmo, não é um furto de uma coisa para comer ou coisa parecida. Vereadora Cláudia, então, atualmente, esses jovens eles são liberados com, no máximo, 21 anos. A pena, então, vai ser aumentada aí para até 28 anos. A senhora acredita que isso pode aumentar ainda mais os custos do sistema? Então, esse é um outro tema importante a se tratar. O sistema ele já é um sistema fragilizado. Em saindo com 21 anos, ele está aí, sim, então, disposto à justiça comum. E se cometer algum crime, e aí eu concordo com o vereador Alberi, que pessoas que cometem crimes hediondos contra a vida, de fato, têm que pagar por isso, e os nossos jovens pagam por isso, porque eles ficam detidos. A gente fala em internação, mas, na verdade, é uma prisão onde ele está lá privado de sua liberdade, só que não aprendendo mais como piorar a situação, não aprendendo mais formas de violação de direitos de outras pessoas. Então, eu acredito que é um custo aí já de mais, né, esses anos onde os adolescentes vão ficar lá e aí já passam pela fase adulta, porque aí não são mais adolescentes, com 28 anos nós temos já as personalidades formadas. Por isso que eu não acredito. Eu acredito que 21 anos, sai de lá ressocializado, se não tiver ressocializado, que vai cometer novamente outro crime, vai para a justiça comum, como de qualquer um. Então, penso que não é esse o caminho. A minha posição é certa, assim, é muito firme neste sentido. E, vereadora Alberi, o senhor acredita que a sociedade pode se sentir mais segura, então, com essa mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu penso que sim. Pode ser até bem subjetivo isso, né? Mas sim, vai dar uma certa segurança. A pessoa vai se sentir melhor sabendo que a justiça está punindo, aprisionando aquela pessoa que é um mal para a sociedade. Pode-se discutir o que levou essa criança a cometer crime. Claro, nós sabemos disso aí. E eu acho que nós temos que trabalhar a base disso para depois fazer a tentativa de ressocialização. Porque tem uma coisa interessante, a personalidade da pessoa, ela praticamente está pronta a partir, no máximo, até 7 anos de idade. Veja o que eu estou falando, 7 anos. Tem autores que dizem que um pouco menos, autores que um pouco mais. Mas, com certeza, até os 10 anos, a pessoa já está com a personalidade formada. O caráter, o temperamento dele já está pronto e ele não vai mudar muito. Então, se não tiver meios assim, precisos, bem objetivos, de conter, digamos assim, até essa índole, muitas vezes, que está lá dentro do, digamos assim, do caráter dele, né? E eu coloco caráter como uma coisa que tu herda, e temperamento, aquilo que tu adquire com o passar dos anos, vem lá do tempo, vem a hereditar, lá vem o DNA dessa pessoa, não vai mudar muito, né? Nós brigamos, nós trabalhamos na saúde, brigamos em até entender que se fosse melhor que a pessoa formasse personalidade até os 20 anos de idade, mas não é assim que ocorre. Uma pessoa com 10 anos já está formado, tanto o seu caráter como o seu temperamento. Dificilmente o temperamento vai mudar alguma coisa, dependendo muito do meio. Tem vários trabalhos comprovando isso aí. Vereadora, então, para que não aconteça, então, não seja necessária essa mudança no ECA, que mudanças seriam necessárias, então, no sistema para melhorar aí a ressocialização desses jovens? Eu penso que a questão de todo o processo socioeducativo, nós precisamos qualificar o atendimento. Esses nossos espaços, as fundações, precisam estar munidas
de vários aspectos, enfim, que possam dar conta de valorizar esse jovem, de reverter essa situação, de oferecer o estudo. A educação é fundamental, por isso que a gente fala a questão da socioeducação pautada, né, essa ressocialização no sentido de que essas crianças e que esses adolescentes saiam cidadãos de lá. Mas, para isso, assim como o nosso sistema carcerário, o nosso sistema socioeducativo precisa ser fortalecido. Nós precisamos ter agentes preocupados com isso, nós precisamos ter um corpo técnico dentro desses espaços. E, principalmente, nós precisamos ter o acolhimento, o afeto, o amor. Eu acredito muito nisso. Eu penso que todo mundo erra, mas que em nós, podendo fazer que essa pessoa se salve, numa idade tão tenra na vida, já é a nossa obrigação enquanto agentes públicos e políticos. Então, acredito muito na socioeducação. Penso que o fortalecimento da socioeducação, a qualificação dos espaços e a valorização de tantos profissionais que estão lá, como as pessoas, os adolescentes e as crianças que lá entram, vai atenuar, sim, toda essa questão da violência e da criminalidade. E, vereadora Alberigrando, então, além de aumentar o tempo de internação desses jovens que cometeram crimes hediondos, o que mais poderia ser feito para reduzir a criminalidade nessa faixa etária? Nós no início falamos, né? Alguém já disse que se tem uma boa sociedade, quando se tem boas escolas e bons presídios. Mas presídio no sentido até educativo. É muito ruim quando coloca uma pessoa num presídio, quando ela vai aprender a ficar mais malfeitora que ela era. Nós temos que ter presídios que também eduquem. Então, o caminho é por aí. E aquilo que a vereadora Claudinha falou, fundamental, quer dizer, quem é o técnico que está lidando com essas pessoas? Nós temos que ter pessoas preparadas, que entendam o que é uma formação de uma personalidade, por que se cometeu aquele crime, como pode ser corrigido isso, dentro desse espaço que ele está aprisionado, esse nosso doente, vamos dizer assim, né? Agora, se tiver boas escolas, onde se fique em tempo integral dentro dessa escola, aprendendo a ser um bom cidadão, com certeza, esses bons presídios que eu falei vão ser aos pouquinhos sendo fechados também. Vereadora Alberi, vereadora Cláudia, muito obrigada pela participação de vocês no Jornal da Câmara. E nós voltamos ao estúdio com você, Paula. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e até amanhã.